Bem-vindo aos relatos assustadores. Primeiro relato: A Mulher da Lápide. Desde a infância, Jurandir Oliveira, carinhosamente chamado de seu Jurandir por todos, tem uma íntima familiaridade com cada recanto do cemitério. Seu pai, um homem de pouca instrução, mas de grande determinação, dedicou longos anos como zelador no mesmo cemitério. Nas horas de trabalho, seu Jurandir frequentemente acompanhava seu pai, explorando os arredores do cemitério sob a atenta supervisão paterna. Seu Jurandir lembra de sua primeira experiência sobrenatural. O sol se punha sobre o cemitério, lançando longas sombras entre as lápides antigas. Eu tinha 13 anos naquele dia, correndo pelo gramado, enquanto meu pai fazia a manutenção habitual das sepulturas. Eu sempre gostava de passar pelas lápides, ler os nomes e as datas gravadas, gostava de imaginar quem eram e suas histórias de vida. Certo momento, parei diante de uma lápide particularmente antiga. O nome esculpido na pedra era quase ilegível devido à ação do tempo, mas eu me esforçava para decifrar as letras desgastadas. Aquele nome começava com CA, mas o restante estava bem difícil de entender. Enquanto estava concentrado na gravação, percebi uma presença ao meu lado. Ergui os olhos e me deparei com uma senhora idosa, vestida de preto, com um olhar tão penetrante que parecia ler minha alma. Interessado na história, jovem, ela perguntou, a voz suave e ao mesmo tempo carregada de uma sabedoria que transcende o tempo. Eu, ainda surpreso, acenei com a cabeça. A senhora sorriu, revelando um entendimento profundo sobre as complexidades da vida e da morte. Eles têm histórias fascinantes para contar, cada um desses túmulos, ela disse, apontando para as lápides ao redor. Muitos vivem para sempre nas histórias que contamos sobre eles. Curioso, eu a questionei sobre a lápide em que eu estava focado. A senhora começou a tecer uma narrativa rica em detalhes sobre a vida do ocupante daquela sepultura. Ela falou de amores perdidos, conquistas alcançadas e dores superadas. Cada palavra dela era como um elo entre o passado e o presente, e eu ficava cada vez mais fascinado. Aquelas histórias narradas tão precisamente eram atormentadoras. Como aquela senhora sabia de tudo aquilo? A senhora, percebendo minha inquietação, sorriu novamente. Não resisti à curiosidade e perguntei, como a senhora sabe disso tudo? Seria o túmulo de alguém próximo? Aquela senhora respondeu. Não tenha medo, jovem. Os mortos estão em paz. São os vivos que carregam os fardos mais pesados. A propósito, Cassandra. Com essas palavras, a senhora sorriu novamente, e se afastou. Fiquei ali, olhando para o lugar onde ela estava, ponderando sobre as histórias que as sepulturas guardavam e sobre a visita inesperada daquela misteriosa senhora. Perdido em meus pensamentos, imaginei algo que gelou todos meus ossos. Será que aquela estranha senhora era a pessoa do túmulo? Cassandra. Nesta hora, senti uma nova presença ao meu lado. Dessa vez, olhei assustado e com temor. Mas, para meu alívio, era meu pai. Ele me olhou e perguntou, o que você tanto olha para esse túmulo, garoto? Parece até que está conversando com os mortos. E começou a rir. Respondi que fiquei pensando na história que a velha senhora havia me contado agora há pouco, e, meu pai, me olhou torto e disse, mas que senhora, meu filho? Não tem ninguém nesse cemitério. Olhei ao redor, assustado, tentando achar aquela velha senhora. Estávamos no meio do cemitério, ela não poderia ter se movido tão rápido a ponto de sumir em questão de minutos daquele local. Mas, realmente, não havia ninguém lá, além de nós dois. Segundo relato: A Mulher no Portão do Cemitério. Seu Jurandir,
ainda lembra de mais uma experiência que teve com o mundo sobrenatural. Ao relembrar os dias iniciais de sua jornada como coveiro no cemitério, é transportado de volta para uma madrugada enigmática que permaneceu marcada em sua memória. Era o silêncio penetrante da madrugada, quando as estrelas ainda pontuavam o céu, e nós, 3 coveiros, nos ocupávamos em preparar covas para os velórios programados para o dia seguinte. O ambiente tranquilo foi subitamente rompido por uma comoção inesperada que ecoava da entrada do cemitério, um local que permanecia trancado à noite, acessível apenas aos funcionários. Descemos rapidamente até o portão, deparando-nos com uma cena desconcertante. Uma mulher mais velha, aproximadamente 80 anos, estava ali, implorando para que a deixássemos entrar. Suas palavras repetiam incessantemente a urgência de voltar. Contudo, o mais intrigante era a ausência de qualquer veículo do lado de fora, ela parecia ter surgido do nada. Mas, não deram muita importância para isso, talvez aquela senhora tivesse chegado ao cemitério de táxi ou algo assim. Impossibilitados de abrir o portão sem a autorização do encarregado do cemitério, nos dirigimos até sua sala em busca de ajuda. Ao retornarmos com ele, a mulher havia desaparecido. Nenhuma figura idosa, nenhum sinal de sua presença. Preocupados com a segurança de alguém tão vulnerável durante aquelas horas tardias, seu Jurandir e o encarregado decidiram revisitar o episódio através das câmeras de segurança. Pensaram: é muito tarde, vamos ver aonde aquela senhora foi. Talvez a gente consiga alcançar ela e chamar um táxi para voltar para casa. Mas, o que encontraram nas gravações apenas aprofundou o mistério. Nas imagens, seu Jurandir e seu colega eram claramente visíveis dirigindo-se ao portão do cemitério, mas do lado de fora, nada. A senhora, aparentemente tão desesperada para entrar, não deixava rastro nas imagens, como se sua presença fosse um eco fugaz, uma aparição que desapareceu tão misteriosamente quanto apareceu. Terceiro relato: o estranho no cemitério. Em um terceiro relato, talvez o mais tenebroso de todos, seu Jurandir nos conta seu relato. A escuridão se apossava do cemitério, quando seu Jurandir, então com 12 ou 13 anos, aguardava pacientemente seu pai concluir as tarefas acumuladas devido à forte chuva que havia caído durante a tarde. Sem ocupação imediata, seu Jurandir decidiu caminhar entre as lápides, a luz do luar estava forte, era noite de lua cheia. A atmosfera estava carregada, mas a frescura da noite proporcionava uma sensação peculiar de serenidade. Ao adentrar a parte central do cemitério, o som agudo e metálico da pá escavando a terra rompeu o silêncio noturno. Inicialmente, seu Jurandir presumiu que era seu pai, continuando com suas tarefas nos arredores. Curioso, ele se dirigiu na direção do som, guiado pelo clarão prateado da lua. Contudo, à medida que se aproximava, a visão que se desdobrava diante de seus olhos transformava a serenidade da noite em um cenário de desconcerto. Não era seu pai que manuseava a pá, mas uma figura sombria, obscurecida pela penumbra das lápides. O estranho continuava seu trabalho na sepultura com uma determinação que parecia desafiar a própria natureza da noite. Seu Jurandir, tomado por uma sensação de inquietação, hesitou por um momento. O desconhecido parecia não notar sua presença, envolto na tarefa sinistra que empreendia. Seu Jurandir, envolto por uma sensação de inquietação, hesitou por um momento, seus olhos fixados na figura sombria que continuava sua tarefa misteriosa entre as lápides. O medo, sutilmente crescente, induzia seu Jurandir a considerar um retorno apressado. Virou, e, para sua infelicidade, a cruel ironia do destino interferiu quando, em um instante infeliz, ele pisou em um galho de madeira no chão. O estalo ecoou na quietude da noite como um grito indesejado. O som abrupto alcançou a criatura sombria, que, agora alertada, dirigiu seu olhar na direção de seu Jurandir.
Uma onda de pânico o envolveu enquanto a figura se erguia, suas ações interrompidas pela presença indesejada. Sem pensar, seu Jurandir virou-se e correu em direção ao prédio da administração do cemitério, o coração martelando em seu peito. Passos inquietantes ecoavam ao seu redor, a presença invisível daquela criatura sinistra seguindo-o como uma sombra implacável. A corrida frenética continuou sem que seu Jurandir ousasse olhar para trás, concentrado apenas em alcançar a segurança do edifício. O som dos passos, porém, persistia, alimentando o medo que permeava sua mente. Ao chegar no prédio da administração, seu Jurandir, ofegante e ainda palpitante pela experiência aterradora, irrompeu na sala do encarregado do cemitério e relatou, com voz trêmula, o encontro sinistro que teve entre as lápides. O encarregado, percebendo a gravidade em sua expressão, levantou o olhar, prontamente atento às palavras de seu Jurandir. Ao ouvir o relato angustiante, o encarregado franziu a testa e indagou sobre o local específico onde a estranha figura foi avistada. Entretanto, algo na expressão do encarregado sugeriu que a informação não coincidia com nenhum trabalho legítimo no cemitério naquela noite. Sem hesitação, o encarregado pegou o telefone e discou para o segurança do cemitério. Em poucos minutos, o guarda noturno chegou à sala, pronto para investigar a situação. O encarregado explicou a urgência da situação, orientando o segurança a verificar imediatamente o local indicado por seu Jurandir. Apesar de não ter conhecimento detalhado sobre os eventos subsequentes, uma vez que o encarregado não permitiu que seu Jurandir deixasse a sala, surgiram murmúrios e boatos que lançaram uma sombra ainda mais densa sobre aquela noite assombrosa. Diziam que a estranha criatura avistada por seu Jurandir era, na verdade, um fugitivo da polícia. Rumores sugeriam que a cova que parecia ser aberta de maneira sinistra continha um corpo não identificado, alheio aos registros do cemitério. A urgência expressa pelo encarregado em direcionar o segurança para o local indicado por seu Jurandir indicava uma gravidade além do que o coveiro inicialmente percebera. A história ganhou contornos mais complexos, com especulações sobre a possível conexão entre a presença da criatura e a cova misteriosa. A mente de seu Jurandir permaneceu reclusa na sala, enquanto do lado de fora, os murmúrios se transformavam em histórias distorcidas, com detalhes obscuramente sugerindo uma ameaça ainda maior do que a visão inicialmente capturada. Não se tem confirmação se o fugitivo foi capturado ou se ainda perambula pelas ruas, escapando à justiça. Obrigado por assistir. Se inscreva no canal, ative o sino de notificações e deixe seu like. Até o próximo vídeo.